Olá, seja bem-vindo ao 11º dia da nossa jornada sobre tempo, propósito e promessas. Hoje vamos falar sobre discernimento, como identificar se uma porta vem de Deus ou se é uma distração para nos afastar do propósito. E a empolgação de uma nova oportunidade, ela pode trazer uma alucinação de entusiasmo, mas depois percebermos que certas oportunidades não passam de uma distração que no fim nos afastam do propósito. Vamos à leitura? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12. E antes eu quero te pedir, você já curtiu esse vídeo? Deixe aqui os seus comentários falando sobre aquilo que Deus está ministrando ao seu coração, porque tudo aquilo que você compartilha pode abençoar também uma outra pessoa. Vamos à leitura? 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Em Cristo, nós somos livres para fazer todas as coisas. Porém, mesmo sendo livres, nem tudo é conveniente para nós. Mesmo sendo livres, e as condições humanas, elas não podem nos dominar. E quais são os preceitos que podemos extrair desta leitura? Primeiro ponto: nem tudo que é bom é para mim e para você. Quantas circunstâncias parecem ser incríveis, mas ao entrar nelas, passar do tempo, percebemos que não faz sentido para o nosso propósito. Antes, suga o nosso tempo, ocupa o nosso tempo, as nossas expectativas, e ao final entendemos que não faz sentido, pelo contrário, nos distanciam do nosso propósito. No Jardim do Éden, quando Eva recebeu a proposta da serpente, parecia bom aos olhos a proposta que a serpente havia feito. A proposta que a serpente fez parecia ser boa aos olhos, mas no final distanciou Eva e também o seu marido do seu propósito. O Senhor tem um propósito para mim e para a sua história. Nós possamos andar guiados pelo Espírito para evitar investir tempo em situações que no fim não vão dar certo. Você já investiu tempo em alguma situação que parecia ser muito boa, mas no final você percebeu que não era para você e somente foi um investimento de tempo e de esforço, mas não gerou bons frutos? Compartilhe aqui comigo. Eu quero ouvir um pouquinho da sua história. Segundo preceito que podemos extrair dessa palavra: é muito perigoso querer abraçar tudo, porque quando nós somos movidos ao entusiasmo e falamos sim para tudo, acabamos ficando sobrecarregados, e com a sobrecarga vem a exaustão, vem a perda da qualidade, porque nem sempre o ser mais produtivo significa ser mais frutífero. É preciso entender qual é o nosso propósito, qual é o nosso lugar. Por isso o autoconhecimento ele é tão importante, porque através do autoconhecimento nós vamos entender o que é para nós e o que não é. Certo momento os discípulos disseram para Jesus: tem mais enfermos aqui neste lugar? E ele disse: não, eu já cumpri o meu propósito. Sempre haverá pessoas doentes, sempre haverá pessoas famintas, mas o meu propósito é de ir e anunciar as boas novas. Precisamos identificar o nosso propósito e caminhar após ele, porque assim a nossa vida terá plenitude e sentido completo. Terceiro preceito é o ponto mais importante que podemos extrair do texto de hoje. Como discernir se uma oportunidade vem de Deus ou não? O primeiro caminho a seguir neste preceito é oração.
Oração é falar com o Criador, independente de religião, independente de dogmas, independente de doutrinas. Falar com Deus, conversar com Deus. Quando nós apresentamos ao Senhor e o buscamos de todo o coração, nós o encontraremos. Isso é uma promessa, está escrito no livro de Jeremias, capítulo 29. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, está diante de uma oportunidade, diante de uma nova porta, busque em Deus, apresente a Deus. Que oportunidade é essa? Porque Deus conhece o amanhã. Nós ainda não chegamos lá, mas Ele já está na eternidade. Segundo preceito, e muito importante, quando surgir uma nova oportunidade, analise se você está tendo paz para seguir neste caminho, porque a Bíblia fala no livro de Filipenses, capítulo 4, que a paz seja o árbitro de Deus em nossos corações. Que possamos buscar sentir a paz de Deus como convicção para entender se essa porta é de Deus ou não. Terceiro passo, é muito importante pedir a Deus sabedoria. Por quê? Porque a Bíblia fala no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se faltar sabedoria para algo, peça a Deus que Ele a dará. E se Deus nos der sabedoria, poderemos ter um olhar crítico e atento, sem o filtro das emoções, do entusiasmo e da empolgação. Uma visão clara, porque a sabedoria de Deus, ela dura para sempre. Então, ao ter diante de você uma grande oportunidade esse ano, eu tenho convicção que Deus trará muitas portas abertas. Neste ano temos uma palavra de direção, que é o ano da provisão. Nesse ano viveremos muita provisão, viveremos muitas portas abertas, mas é sempre necessário averiguar se essa porta é de Deus ou não, porque assim não vamos investir tempo em caminhos que não nos levam ao nosso propósito. E agora eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Querido Deus, essas pessoas que estão comigo agora, estamos aqui porque nós escolhemos a boa parte, que é o nosso Salvador. Nós escolhemos iniciar o nosso dia diante da Tua grandeza. Te dou honra, glória, louvor e agradeço, Senhor, porque o Senhor não nos rejeita. Nesse momento eu te peço, traga clareza, discernimento, porque o Teu Espírito trará convicção ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então traga convicção também sobre os nossos caminhos. A Bíblia fala que lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Traga revelação para entendermos e discernirmos se essas oportunidades diante de nós são oportunidades que vêm de Deus, são oportunidades que fazem sentido para o nosso propósito, se são oportunidades que nós poderemos fluir nelas em sabedoria e crescer, aproximando-nos de Deus, fortalecendo os nossos relacionamentos e cumprindo o propósito da nossa existência, seja na esfera familiar, seja na esfera profissional, estudantil, na esfera da comunidade da fé. Senhor, em todas as áreas, traga-nos discernimento, para que com o discernimento do Espírito Santo possamos identificar quais são as portas abertas que devemos nelas entrar, que devemos nelas dedicar para que venhamos cumprir toda boa obra que o Senhor preparou para nós. Tire de nós todo o medo de avançar, toda incerteza, toda procrastinação e distração, e que venhamos focar
nas direções que vêm do alto, nas direções que vêm de Deus e sejamos guiados pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe, que antes de entrar em qualquer oportunidade, seja um relacionamento afetivo, seja um emprego, uma faculdade, que você apresente a Deus. Eu quero deixar aqui também um desafio, que você faça uma lista de 7 oportunidades, ou ao longo do tempo, as oportunidades que forem surgindo. E para cada uma dessas novas oportunidades, você vai apresentar a Deus se é uma porta de Deus ou não para você. E vai buscar nele sabedoria e graça para trilhar os seus caminhos, porque grandes coisas estão por vir. Deus te abençoe e eu te espero amanhã.